Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amados. Aleluia, louvado seja Deus. Paz do Senhor, meus pastores queridos. Louvado seja Deus. Vamos colocar em pé, irmãos amados. Senhor, meu irmão, para nós orar a Deus, dar início ao nosso culto. Paz do Senhor, paz do Senhor. Glória a Deus. É uma bênção, né, irmãos? Nós estamos todos juntos mais uma vez aqui, na presença do Senhor. É uma pena que não se faz presente o nosso pastor Aurélio, nosso pastor presidente, está ali fazendo a obra do Senhor, né? No seu chamado ali, na sua convocação. Amém, meus irmãos? E eu rogo aos irmãos que nós continuemos orando, né? Em favor do nosso pastor Aurélio, nossa pastora Diva, suas filhas, né? Que Deus possa abençoar e continuar usando, irmãos, o nosso pastor Aurélio, que é um dos vice-presidentes da mesa diretora, e sempre ele é convocado para participar das elaborações da nossa doutrina do Ministério Madureira. Amém, irmãos? Os problemas que vai surgindo, os problemas que vai acontecendo nos dias, nos meses, nos anos, tem que sempre procurar soluções. Amém, irmãos? Então, os nossos diretores, nossos líderes maiores, sempre procurando direção para resolver os problemas, porque o ser humano é cheio de problema todo dia. Amém, irmãos? É assim ou não é? O ser humano é cheio de problema sempre, né? Então, o ministério está sempre orando e pedindo direção para Deus, para que os problemas vão sendo resolvidos e a doutrina continue, e Deus derramando graça sobre todo mundo, que todo mundo viva feliz, alegre, na direção do Senhor. Amém, irmãos? Quem pode entender tudo isso, diga amém, Jesus. Deus abençoe. Vamos orar então. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pastor Jaime, por favor, da nossa catedral lá do São Jorge, né? Pastor Jaime, abençoado. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amado e eterno Deus, somos gratos a Ti por esta oportunidade, estamos na Tua casa, reunidos para Te louvar, Te adorar, Te engrandecer, Senhor, ó Pai, e entregar o nosso culto. Receba, Senhor, ó Pai, o nosso culto, e eu Te peço, pela Tua infinita misericórdia, fala conosco. Te agradeço por cada um que já está, ó Pai, Te peço, Senhor, para acompanhar aqueles que ainda não chegaram. Em nome de Jesus, chegamos, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos adorar a Deus nessa noite, todos juntos, o hino de número 4 da nossa harpa. Deus velará por ti. Amém? Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu
teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Seu coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo que pedes, Ele fará. Deus velará por ti. E o que precisa não negará. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Louvado seja Deus. Vamos louvar também o hino 121 da nossa harpa. Maravilhoso é Jesus. Amém? E Ele é maravilhoso mesmo. Louvado seja o teu nome para sempre, Deus. Maravilhoso é Jesus, da minha vida é luz, por me salvando, me perdoando, para Sião me conduz.
sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Vamos louvar também com o terceiro hino nessa noite, hino 300. Tem por título Nossa Esperança. Nossa esperança é a vinda de Cristo, amém? A promessa que temos e que cremos que um dia será cumprida, em nome de Jesus. Jesus sim vem, do céu em glória Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis veio nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã, ai, ai. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã, ai, ai. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da
ressurreição e do sepulcro em breve se levantarão da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Ai, ai, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Ai, ai. Jesus sim vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Ai, ai, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Ai, ai. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformar da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Ai, ai, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Ai, ai. Jesus sim vem, em sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Ai, ai, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Ai, ai. Amém. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Glória a Jesus. Aleluias. Queremos também, irmãos, justificar nesta noite a ausência do pastor Darcy lá de Botelhos, pastor da nossa igreja de Botelhos,
que está sob tratamentos médicos, né? Tem alguém de Boteiros representando ele aqui ou não? Alguém veio de Boteiros? Alguém não? Glória a Deus. E também o presbítero Flávio, é o pastor da igreja lá do Filadélfia. A esposa dele não está em tratamento também, está lá cuidando da esposa também. Mandou também justificar a sua ausência aqui nesta noite. Tem mais alguém que não veio? Será, irmãos? Acho que não, né? O resto, todo mundo aí, né? Graças a Deus, né? E nós vamos, irmãos, continuar orando, né? A favor do pastor Darcy, a favor da esposa do presbítero Flávio, nosso irmão lá do Filadélfia. É uma bênção de Deus aquele casal, né? E que Deus continue abençoando e ajudando eles. E os irmãos também, eu peço oração por minha esposa também, irmãos, que passou por uma cirurgia e está também recuperando. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos que têm orado, né? Presbítero Célio é de lá do Filadélfia, né, presbítero Célio? Ah, Itamaraty. Ah, tá. Tá bom então. O pastor Hélio não veio? Veio? Veio, né? Ah, então tá bom. Glória a Deus. Hã? Daqui a pouco nós vamos orar por ele, né? Pastor Hélio fez aniversário, daqui a pouco nós vamos orar por ele. E também fez aniversário de casamento. Daqui a pouquinho vamos orar. Glória a Deus. Irmãos, é sempre uma honra para nós receber nas terça-feira aqui na Matriz os irmãos das congregações, os amados pastores, né, que estão presentes. Que Deus continue abençoando os irmãos. Amém, irmãos? Viu? E hoje se faz presente a nossa grande igreja, linda igreja lá do Veredas, nosso pastor da igreja, o pastor Zé Rodrigues, que é o nosso pastor vice-presidente, né? Lá do Veredas, e na nossa bonita igreja, e também os irmãos lá do Veredas, por favor, se coloquem de pé, todos os irmãos lá do Veredas. E como nós o recebemos, meus irmãos, sejam. Deus abençoe o pastor Zé Rodrigues e aos irmãos lá do Veredas, né? Louvado seja Deus. Já já vamos ouvir o grupão do Veredas louvando a Deus. Irmão, deixa eu dar um aviso aqui enquanto... É bom já dar os avisos importantes. Aqui está uma carta convite. E aqui, essa carta... Esse convite já é para esse final de semana agora, para sexta e sábado, dia 3 e 4, agora de maio, né? A nossa igreja lá do Santo Antônio, né? Terra do Santo Antônio. Glória a Deus. Ali estará acontecendo Congresso dos Varões ali, né? Do Terra do Santo Antônio. Vai ser sexta e sábado. Estou falando disso aqui porque já é logo agora, né, irmãos? Amém? Está bem pertinho, né? E deixar o convite para todos os irmãos que puderem compartilhar lá dessa festividade lá, né, irmão? Cooperar lá com o nosso irmão, com os irmãos. Ele vai receber vocês com muita alegria lá, né? A Terra do Santo Antônio. Inclusive aqui na Matriz não temos nem sexta nem sábado os cultos. Creio que os irmãos dos varões, né? Presbítero Salomão, os irmãos vão estar lá, né? Eu creio, amém, irmãos? Glória a Deus. Não falei com eles, mas eu creio que vários irmãos vão estar lá cooperando. Lá, né, presbítero Salomão? Deus abençoe, viu, irmão?
Glória a Deus, os varões aqui da matriz, né? É como fala o pastor Aurélio, nós somos uma igreja só, né, irmãos? Amém? Então, é muito importante nós viver sempre o Salmo 133, né? Irmãos, a nossa, como é que eu vou expressar? A nossa doutrina primordial da nosso ministério Madureira é o Salmo 133, que é todos viver na união. Amém, irmãos? E quando se tem união, a obra cresce, a obra desenvolve, a obra vai para frente. Mas quando não tem união, irmãos, fica tudo difícil. Amém, irmãos? Eu me lembro quando eu era criança na escola, tinha uma lição, e lá tinha o desenho na lição dos dois burrinhos amarrados numa corda. E aí tinha duas moitinhas de capim, uma de um lado, outra de outro. Aí os burrinhos esticavam a corda e não alcançavam para comer o capim. Aí os burrinhos entrou no acordo, os dois foram lá e comeu aquele capim, depois voltou e comeu o outro capim. Se eles não tivessem de acordo, não tivessem entrado no acordo, não conseguia comer o capim, porque a corda esticava e não alcançava para comer o capim, né, irmãos? Isso traz para nós uma grande lição, que a união se consegue as coisas, mas sem união fica difícil, né, irmãos? Amém? Então, por isso é muito importante, irmãos, nós sempre procurar cooperar no que nós puder com os irmãos, uns com os outros, porque isso é mandamento da palavra de Deus no Salmo 133. Amém, irmãos? Vamos ouvir então o grupão lá do Veredas, e junto com a coreografia, né? Todos juntos adorando. É isso? É individual? Muito bom, tá certo. Então, vamos ouvir o grupão e depois nós iremos ouvir a coreografia. Glória a Deus. Grupão lá do Veredas. Ô igreja abençoada, né, irmãos? Ô povo abençoado lá do Veredas, né? Porque lá está o pastor abençoado. Louvado seja Deus.
seja teu nome, Jesus. Glória a Jesus, aleluia, exaltado seja o teu nome, Jesus. Eu também. Glória a Deus. Santa, cidade de Deus, lugar onde a tristeza não tem vez. Quem habita nele foi quem tudo fez. Eu nunca estive lá, mas meu DNA é do lugar mais lindo do universo. E enquanto não chega a hora de ir pra lá, quero cada vez cantar mais no céu, cada vez mais pensando. Meu pra sempre não é deste mundo, estou de passagem. Menos terra e cada vez mais céu. Menos terra e cada vez mais céu. Não sou daqui, sou cidadão do céu. Não vejo a hora de morar no céu. Lá é luz, lá é gozo, alegria sem fim. No céu é paz, é só canto, lá é festa sem fim. Eu nunca estive lá, mas meu DNA é do lugar mais lindo do universo. E enquanto não chega a hora de ir pra lá, quero cada vez pensar mais no céu, cada vez mais ter saudade do céu. Eu pra sempre não é deste mundo, estou de passagem. Menos terra e cada vez mais céu. Menos terra e cada vez mais céu. Não sou daqui, sou cidadão do céu. Não vejo a hora de morar no
Glória a Deus. Já vamos então. A coreografia do Veredas adorando o Senhor Jesus. A igreja continua adorando o Senhor. Rodeado de glória, eis adorar. 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão e de impuros lábios, o que um Deus tão grande
por Jesus. Envia-me. Eu estou aqui pra ti. Como dizer não para o teu chamado? Se me deixa para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Louvado seja Deus. Nós vamos também louvar a Deus junto com o presbítero Manuel, lá do Veredas, né? Ele é um braço direito ali do pastor Zé Rodrigues. Ana Paula, vai louvar hoje? Não trouxe? Vai louvar? Tá bom. Minutinho só. Amém. Glória a Deus. Presbítero Manuel louvando a Deus. Sou da igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos louvando a Deus. Os mais jovens talvez não conheçam, mas os mais antigos podem nos ajudar a louvar este louvor. O rei da Babilônia construiu uma estátua e o decreto lançou que o povo daquela província tinha que adorar o que ele criou. Mas 3 servos de Deus preferiram a fornalha e não quis adorar. E quando eles foram lançados, o 4º homem já estava lá. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o 4º homem andando aqui. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o 4º homem andando aqui. Estava orando e foi surpreso pelo caluniador, e diante do rei foi levado para ser forçado a negar ao Senhor. Por ser fiel e temente, na cova dos leões o rei mandou jogar. E quando ele foi jogado, o 4º homem já estava lá. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o 4º homem andando aqui. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o 4º homem andando aqui. Na vida do servo de Deus existe alegria, mas também provação. E na hora que ele é provado, resiste à luta sempre em oração. Embora na grande tormenta, Jó é o exemplo, meu querido irmão. Clame com sabedoria, ao raiar o dia virá a solução. Cante! Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o 4º homem andando aqui. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o 4º homem andando aqui.
Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe. Presbítero Manuel. Irmão, fica de pé. Vamos orar a Deus agora, irmãos. Em favor dos dizimistas, os ofertantes da obra do Senhor. Aleluia, Jesus. E enquanto nós dizimamos e ofertamos, a nossa irmã Márcia vai estar louvando o Senhor. Quero convidar a irmã Rosana, a esposa do presbítero Manuel, para estar orando com a igreja. Glória a Jesus, em favor dos ofertantes, dos dizimistas da obra do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Grande e eterno Deus, Senhor Jesus, mais uma vez estamos diante de Ti, meu Senhor, agradecida a Ti por esse momento, Senhor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos dando vitória, abençoando os irmãos que vai ofertar, Senhor. Dá vitória aos Teus filhos, Jesus, que possamos entregar a Ti o nosso dízimo, a nossa oferta, meu Deus. Que o Senhor possa continuar abrindo porta, meu Deus, suprindo a necessidade de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um dia iremos morar com o Senhor na glória. Aleluia. Esse dia está muito perto. Aleluia. Santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Um dia Jesus, Ele voltará. Está breve esse dia, aleluia! Um dia sim me bastará. Um dia eu vou subir aos céus, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei. Eterno lar, a casa do meu rei. Só o salmo canta, aleluia! Olha só, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aleluia! Santo, 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 santo é o nome dele. A força que, olha só, atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu só a igreja, Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então a igreja cantando. Nesse grande dia nós vamos subir
cantando ao Senhor dos Exércitos, marchando, porque a glória dele é infinita sobre nossa vida, aleluia. A gravidade eu vencerei, de face a face eu verei. Você vai ver Jeová, oh glória. A Jeová, só os salvos dão glória a Deus, aleluia. Irmãos, agora nós vamos fazer aquela oração especial. Nosso pastor Hélio, que fez aniversário, né? Pastor Hélio, por favor, vem aqui na frente. A diaconisa Cidinha, a esposa, tá aí? Veio? A esposa veio? Vem para cá, irmã Cidinha, para nós orar. Porque ele fez aniversário, irmãos, e fez aniversário de casamento também, né, pastor? Que bom, né? 53 anos de casado, que maravilha. Parabéns, pastor Hélio, pelo aniversário, por 53 anos, né? Nesse casamento abençoado. Irmãos, o pastor Aurélio, ele tem um propósito aqui, eu não sei, que Deus colocou no coração dele. Quando as pessoas convidadas para vir aqui receber oração, que tem 10 anos de casado para cima, ele dá um dinheirinho para eles almoçar lá no restaurante da vovó. Então, eu não posso deixar de fazer isso hoje. Deixar o dinheirinho para os irmãos almoçar lá no restaurante da vovó de presente, viu, irmã? Aí, vai lá almoçar depois. Tá bom, um presentinho para vocês. Aleluia. Que Deus abençoe, né, pastor Hélio? Abençoado de Deus. Fique em pé, irmãos, para nós orar. Eu vou convidar aqui o pastor Zé Rodrigues, o nosso decano também, né? Pastor Hélio, o nosso decano, pastor Clodoaldo, né? Vários irmãos decanos aqui da igreja. E o nosso pastor Zé Rodrigues é um dos mais antigos aqui desta igreja. Vamos orar então junto com o pastor Zé Rodrigues, logo após a palavra que Deus tem para nós. Microfone com o nosso pastor, vice-presidente Zé Rodrigues, com o microfone. Deus abençoe, pastor. Oremos a Deus. Parabéns, Moélio. Parabéns, Mancidinha. Eu em setembro, dia 12, vou fazer 54 anos de casado. Só tá na cola, né? Agora arrumaram um nome bonito para velho, né? Decano. Mas tá bom, né? Glória ao Senhor, que a gente envelheceu. É um nome mais bonito, né? Vamos orar pelo pastor Hélio. O importante é estar vivo e com saúde, né? Falando em saúde, eu quero agradecer a igreja que está orando pela missionária Ana. Levei no médico ontem, um outro médico, e diz que é devagar, mas ela vai melhorar. Quem sabe na próxima volta do Veredas aqui, ela vem junto, amém? Eu creio nesse Deus. Então vamos fechar nossos olhos, vamos orar pelo pastor Hélio, Macidinha, para que eles continuem sendo exemplo para a igreja, para os filhos, para a vizinhança, né? É uma alegria saber que alguém tem um tempo tão longo deste junto, vivendo em paz, né, Macidinha? Viajaram um dia desse. Pior que ele não briga, irmão. Esse é o maior milagre, ele não briga, né? Esse é o resultado bonito, né? Ele não briga. E não deve brigar mesmo, não deve. Estenda a mão para cá, irmãos. Querido Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo teu servo, pastor Hélio, a irmã Cidinha, diaconisa, serva, esposa, companheira, aquela que há 53 anos estão escrevendo uma história. Senhor, é uma missão, onde Deus está levando junto, Senhor, essa vida conjugal. Já tem os filhos, netos, e agora está aqui na igreja, tem uma igreja sob os seus cuidados. Eu sei que eles são uma referência para os mais jovens, os casais mais jovens podem espelhar na vida do teu servo. Então dá a vitória, dá saúde e vigor, porque o seu servo continue nessa caminhada, servindo ao Senhor e sempre dando vitória, contando graça, contando palavras bonitas,
tendo motivo, Senhor, de saber que o Senhor está no controle da sua vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nosso Pai. De pé ainda, irmão. De pé ainda. De pé ainda. Vamos já ouvir a palavra. Pode ir, meu irmão. Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra do Senhor, já aproveitando que os irmãos estão de pé. O nosso companheiro, pastor Damião, que é o segundo vice, é o responsável para essa noite, está nos trazendo aqui a boa palavra de Deus. Então vamos ficar atentos no que Deus tem para nós. Pastor Damião. A paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitando que já estamos em pé, abra a Bíblia, 2 Samuel, capítulo 12, onde vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Louvo a Deus por essa oportunidade que mais uma vez o Senhor concede de poder falar do amor de Deus. Agradeço ao nosso pastor presidente, mesmo estando aqui, mas dá essa confiança para a gente poder estar falando do Senhor Jesus. E confesso aos irmãos que a gente fica um pouco meio apreensível por causa da responsabilidade de falar do amor de Deus, né? 2 Samuel, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Todo mundo junto, no 2, fazendo essa linda leitura. O tema diz: Natã, profeta, repreende a Davi. 1, 2. E o Senhor enviou a Natã e disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu corpo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias o Oteu, e a sua mulher tomaste por mulher, e a este mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti,
e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, e que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que de ti nasceu também te morrerá. Amém. Podeis tomar os seus assentos. Parabéns aos irmãos por essa leitura número 10. Meus irmãos, hoje vamos falar um pouquinho sobre este homem, muito citado na Bíblia, e nós vamos falar um pouco sobre os vacilos de Davi. E nós vamos falar de um homem que é o único na Bíblia que nós encontramos que Deus falou que ele era segundo o seu coração. Davi foi o único homem que recebeu essa honraria de Deus. Mas durante a sua caminhada teve alguns vacilos. Eu procurei aqui o sinônimo de vacilo. Alguns sinônimos de vacilo, né? Seria cochilo, engano, equívoco, erro, descuido, inadvertência, falha, lapso, distração, bobeada e por aí vai. Então, Davi, em um dos seus momentos, ele teve alguns descuidos, cometeu algumas bobeiras e alguns vacilos. Então, por que falar dos vacilos, dos erros de Davi? Não é porque Davi não seja e não continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, mas é para a gente aprender com os erros de Davi. Quando a gente fala de José, que foi um exemplo de fidelidade, a gente aprende com as coisas boas que José praticou. Quando a gente fala de Davi, em muitas partes da Bíblia, das coisas boas que Davi fez, a gente aprende com isso. E quando a gente fala também dos pecados de Davi ou de qualquer um outro personagem bíblico, a gente também está aprendendo com isso. A gente aprende também com os erros, né? A gente aprende com as coisas boas para fazer, para praticar. Com as coisas más para não praticar, né? Para fugir disso, né? Então Davi foi o único homem que recebeu esse título aí, segundo o coração de Deus, né? Porque lá em Números 12, Deus chama Arão e Miriam, quando eles estavam ali tramando contra Moisés, e Deus chama Moisés de meu servo. Jó foi chamado de homem justo, sincero, temente a Deus e que sabia se desviar do mal. Mas a Davi foi dado esse nome, esse mérito. Homem segundo o coração de Deus, quer dizer, um homem que pensava como pensava Deus, né? Homem que andava segundo o que Deus queria que ele andasse. Como seria bom se a gente pudesse realmente ser esse Davi, né? Mas mesmo assim, ele cometeu aí um colapso. Aprendemos algumas lições, irmão, deste texto sobre Davi. Primeiro, a gente vai aprender aqui.
que não há ninguém que não esteja sujeito a um vacilo e a uma queda. Não há ninguém. Porque se o homem, que era segundo o coração de Deus, cometeu esse vacilo e essa queda, não somos nós que vamos ser melhor do que ele. Então não há homem, não há ninguém que não esteja sujeito a isso. Então quando a gente vê alguém cair, não vamos jogar pedra, vamos procurar ajudar a se levantar, porque amanhã pode ser o contrário, né? Outra lição que nós aprendemos, só precisa de um vacilo para arruinar toda uma vida. Porque depois desse vacilo de Davi, irmãos, a vida dele toda foi só sofrimento, né? Ele alcançou as bênçãos de Deus, o propósito de Deus na vida dele, mas daí para frente foi só sofrimento que ele teve, né? Nós temos que entender também que perdão, irmãos, não é exerção de culpa. Quando Deus perdoa, não é porque Deus perdoou que você está isento da culpa do que você praticou. É mais ou menos se você bate em alguém no farol de um carro. No farol você bate no outro carro lá. A pessoa, você pede desculpa, né, que você errou, a pessoa te perdoa, mas depois vem a conta para você pagar, né? Não é porque aceitou a sua desculpa, o seu erro, que não tem lá um preço para ser pago depois. Tem um preço para ser pago, né? E outra coisa que a gente aprende é que Deus perdoa, mas tem o quê? A colheita dos frutos. Porque a colheita, irmãos, é bíblico, né? Quando você planta, você colhe. Então nós vamos ver algumas coisas que Davi fez que não deveria fazer. Alguns erros de Davi. O capítulo 11 registra o pecado e queda trágica de Davi. Ao invés de ir adiante do seu exército na batalha, conforme fizera antes, Davi ficou em Jerusalém. Então, o primeiro erro de Davi, o primeiro vacilo dele ali, porque ele ficou em Jerusalém. Não era para ele ter ficado lá. Era para ele ter ido junto com seu exército para a batalha. Porque era assim que Deus trabalhava, era assim que Deus agia, né? O líder tinha que estar à frente. E às vezes, quantas vezes não acontece isso conosco, irmão? Às vezes é dia de culto, e você diz, eu não vou para o culto hoje. Aí você acaba arrumando um problemão em casa. Não é isso? Já aconteceu isso comigo. Vou ficar em casa hoje. Aquele dia, irmão, foi uma tribulação. Se eu tivesse vindo para o culto, eu tinha voltado abençoado. Mas como você ficou, você arrumou um problemão. Então, a primeira falha de Davi, o primeiro vacilo dele, foi ter ficado ali em Jerusalém. Foi tomado de uma insolência que não demorou a levar o quê? Ao colapso moral e espiritual. Sua vida de conforto e luxo como rei desenvolveu nele a autoconfiança e a imoderação. Nesse tempo, ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Ele aí estava seguindo o próprio coração. Deixou de seguir o coração de Deus, né? Outro vacilo de Davi. Não fugir da aparência do mal. Porque a Bíblia diz que as coisas não acontecem por um acaso, irmãos. A Bíblia diz que à tarde ele foi passear pelo pátio, pelo jardim lá, né? Pelo palácio. Pelo terraço. À tarde. Então ele vê a mulher se banhando. Ele não conhecia a mulher, não sabia quem era a mulher. Mas ele a deseja. Isso ele já vai quebrando o mandamento de Deus, não desejar a mulher do próximo. E ele não consegue fugir da aparência do mal. Ele quer saber quem é aquela mulher. Aí alguém diz para ele, olha, esta mulher é a mulher de Urias, o teu servo. Irmãos, Urias não era qualquer um. Urias estava entre os 30
líderes do exército de Israel. Então Davi conhecia muito bem Urias por nome. Urias não era um soldado entre 30 mil soldados, 50 mil soldados. Urias estava entre os 30. Quando você vai olhar lá na lista dos valentes de Davi, Urias era um deles. E alguém disse para ele: ó, Davi, essa mulher é a mulher do teu servo Urias. Mas eu imagino, irmãos, que Davi, tomado ali pelo pecado, já não estava mais servindo a Deus como deveria servir. Ele manda trazer a mulher. Manda buscar a mulher. E ele sabia quem era a mulher. Né? Caiu na tentação. O terceiro vacilo dele foi que ele caiu na tentação. Aí a mulher vem e ele tem o caso com a mulher, mas aí o que ele faz? Despede a mulher e diz para ela: vai para a tua casa, e não aconteceu nada, está tudo certo. Está tudo tranquilo, irmãos. Ninguém precisa ficar sabendo, Urias, ninguém precisa saber o que aconteceu aqui, e está tudo certo. Mas, passando os dias, a mulher manda dizer para Davi: olha, eu estou esperando um filho. E quando a gente lê esse texto, a gente vai entender, irmãos, que os soldados, inclusive o Urias, já estava na guerra já há um tempo. Não era coisa de pouco tempo, porque não tinha como dizer que o menino era dele, porque se fosse assim, tivesse ido essa semana, aconteceu a semana que vem, era fácil de enganar, não é isso? Mas já tinha tempo, não tinha como negar o tempo do nascimento da criança. Como que vai negar que esse menino não é de alguém, a não ser de Urias? A não ser de outra pessoa, e menos de Urias. E aí entra o quarto vacilo de Davi, que foi planos para encobrir o seu pecado. Irmãos, ele pecou, porque nós lemos aqui que Davi se arrependeu quando Natão foi falar com ele, mas isso foi 1 ano depois, o menino já tinha nascido. A criança já estava grande. Ele criou planos, projetos, maquinou projetos, ele ficou pensando: como que eu vou resolver essa situação? Em vez de se arrepender, de tomar um caminho diferente, mas ele estava com o coração endurecido, irmãos. O coração já não era mais o coração de Deus. É o perigo que a gente tem quando a gente sai da direção de Deus. O Espírito Santo não trabalha mais na nossa vida. A gente não sente mais nada, ignora tudo e vai cometendo um erro após o outro. E ele pensou: e agora, o que vai fazer agora? Certamente, não sei, conversou com alguém: vamos trazer o homem para cá, ué. Vamos trazer o rapaz para cá. A gente manda ele dormir com a esposa e fica tudo certo. A criança nasce, ele é o pai e ninguém precisa ficar sabendo. Irmãos, veja, isso nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. E aí foi o quarto vacilo dele: criar planos para encobrir seu pecado. E nesse plano, irmãos, aí ele comete outros erros gravíssimos. Por exemplo, Urias vem e ele induz a Urias ao erro. Por quê? Porque Urias sabia que não podia, quando a arca de Deus estava na guerra, o povo lá na guerra, ele não podia vir para casa e dormir com a esposa. E Davi manda ele para casa para se deitar com a esposa. Vai criando um monte de situação. Então ele vai criando situação, né? Induz ao homem pecar, né? Depois não deu certo, porque o homem era fiel, o homem era temente a Deus. Temia o rei, temia a Deus, temia a arca, e ele não obedeceu Davi. No outro dia Davi chama ele e tal, ele diz: como que eu poderia fazer isso? Não posso fazer isso. Aí Davi diz: então fica aqui mais um dia. Irmãos, eu imagino como é que ele ia tramando as coisas. Ele ia tramando as coisas. Irmão, quando você entra no pecado é complicado, porque você pode sair de um pecado, é igual um cartão de crédito.
Você faz um empréstimo, paga aquele, você faz outro e vai fazendo outro. Daqui a pouco você está todo enrolado, irmãos. Você pede até para morrer, que não consegue mais sair daquela confusão que você entrou. E Davi vai entrando em confusão, vai entrando em problemas. Cada vez mais. Fica aqui. Faz um jantar, uma comida lá, uma festa, embriaga Urias. Dá bebida para ele, embriaga. Na cabeça dele, agora o homem bêbado, ele vai. Ainda que ele não deite com a esposa, mas ele não vai saber que não deitou. Só precisa ele ir para casa. Se ele for para casa, já está resolvido o meu problema. Irmãos, tem coisa que não resolve assim fácil, não. Tem coisa que complica. Embriagou o rapaz, mas ele também não foi. Não foi para casa. Depois, quando ele viu que não tinha mais solução, irmão, veja uma coisa. Como é que vai aumentando, irmãos? A maldade no coração, o pecado vai crescendo na pessoa. Certamente ele conversou com alguém, tomou algum conselho. De Deus ele não falou. Com Deus ele não estava falando, irmão. Nesse momento ele não estava nesses dias, menos com Deus que ele falava. Porque ele foi só se afundando no pecado. Aí ele o quê? Acusa Urias de infiel. Por quê? Porque ele manda uma carta dizendo para o soldado, para Joabe, que era para colocar ele na frente da batalha para morrer. Deixou claro, para morrer. Então, o Joabe não sabe o que está acontecendo, mas ele está acusando, esse homem é infiel, para morrer. Acusando o seu soldado de infiel. Depois manda matar Urias, tudo para tentar resolver o problema, irmãos. Agora que, quando chega a notícia, que Urias morreu, irmão, não teve tristeza no coração de Davi, teve alegria. Para ele foi um alívio. Ele falou, não, acabou o problema. Agora está tudo resolvido. Fez tanta besteira e achou que estava resolvido o problema. Mas esqueceu que Deus, irmãos, vê todas as coisas. Esqueceu que Deus está com os olhos abertos, olhando, atento. Agora ele dá uma de bom, rei bom. Esse rei é bom, irmão, perante o povo. Por quê? Já que Urias morreu, ele não pode deixar a viuvinha desamparada, né? Não pode deixar a uva desamparada. Então manda trazer a mulher de Urias. Fala, olha, é o seguinte, já que Urias morreu, eu tenho que cuidar da mulher. Aí, normalmente, isso foi tudo muito rápido assim. Fica com a mulher de Urias, casa com a mulher de Urias, a guerra acaba, o soldado vem para casa e tudo continua normalmente. Deu tempo de vida, nasceu o menino. E ele está ali tudo feliz, né? Pai do menino, mulher bonita, marido morto. Ele não é culpado de nada, porque ele acolheu uma pobre viúva que não sabia mais o que fazer da vida, sem o marido. Coitado do marido, morreu lá, lutando pelo exército, pelo povo de Israel. Mas aí Deus diz, agora que nós vamos conversar. E aí chega no texto que nós lemos aqui, Deus manda Natã falar com ele. E conta essa história para ele, aí diz, olha, havia lá um homem rico e tinha um homem pobre. E o rico tinha tudo. Gado, tinha ovelha, fazenda, tinha tudo. Mas o pobre não tinha nada. Mas chegando um visitante na casa do homem rico, em vez dele pegar a ovelhinha dele, a vaca dele, e alimentar o seu viajante, ele deixou as dele de lado e foi lá e matou a do pobre que só tinha uma. Quando Davi escuta isso, irmãos, a Bíblia diz que a fúria dele se levantou. E ele diz, olha, esse homem vai ter que devolver 4 vezes mais do que ele pegou, e tem uma coisa, esse homem é digno de morte. Ih, irmão, decretou a sua própria morte. E ele deveria morrer.
Mas Deus foi misericórdia com ele. Então Natan disse, olha, você não vai morrer não. Esse homem é você, tal. Você pensa que Deus não estava vendo, você matou Urias, você tomou a mulher dele, tal. E esse filho também que está aí do pecado também não vai viver. E aquela coisa toda. Aí ele se arrepende. Foi aí, irmãos, que é aí que muda a história de Davi, porque ele se arrependeu. Só que veio a sentença, ó, você fez tudo em oculto. Mas agora Deus vai fazer tudo perante os seus olhos. Você pegou a mulher do rapaz em oculto, mas as suas mulheres alguém vai pegar na tua vista, assim, perante o sol. Nós não temos tempo para dizer isso, mas depois o próprio filho, Amon, né? Estrupa a irmã, Tamar. Depois, se você for lendo na Bíblia, você vai ver que no tempo de Absalão quis tomar o reinado, ele foge e Absalão pega as mulheres dele, do pai. Então Davi pagou um preço muito alto porque vacilou, porque não vigiou, porque não tomou cuidado, irmãos. Não andou atento. A Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. Fugir daquilo que às vezes parece bom, mas por trás daquilo tem uma cilada. Uma coisa que parece legal, que parece bom ali, e você não pode resistir, mas depois o preço é muito caro que vai se pagar. Mas tudo isso aconteceu, irmãos, porque deu lugar ao diabo. Por isso que Pedro falou, não dê lugar ao diabo. Porque se o diabo entrar na nossa vida, irmãos, ele faz uma arruaça tão grande que você não imagina. Você sai da presença de Deus, você se retira, irmãos, e aí o diabo aproveita. Porque enquanto você está revestido do Espírito Santo, do poder de Deus, a presença de Deus na nossa vida, irmãos, a Bíblia diz que o diabo fica de redor, procurando a quem tragar. Porque em redor nosso está quem? O anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme. Agora, quando você entristece o Espírito Santo, sai fora da direção de Deus, esquece dos seus propósitos, esquece de onde você saiu, porque Davi já tinha passado por tanta situação e Deus deu para ele tantas coisas, irmão. Agora que ele está como rei de Israel, como rei de Judá, já em Jerusalém, já tinha tomado Jabes, que era Jabes, já fez Jerusalém, fez o palácio, estava numa vida boa. Agora ele manda os seus soldados para a guerra e ele fica em Jerusalém. Dá lugar ao diabo. E aí começa a queda de Davi. Quando, irmãos, a gente não vigia, o preço é caro que se paga. Nós não temos tempo para dizer aqui mais coisas sobre tudo que Davi passou. Davi, hoje, nós conhecemos Davi como Jesus, filho de Davi, quer dizer, da linhagem de Davi veio o rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas ele pagou um preço muito caro, porque ele vacilou, ele cometeu um erro, ele cometeu uma falha, né? Não ouvia, né? Ao Espírito Santo. Ele não ouviu o Espírito Santo. Nessa trama de Davi, irmãos, ele quebrou quase todos os mandamentos. Quase todos. Não tomará a mulher do teu próximo. O terceiro mandamento, ele quebrou isso. Não matarás, ele quebrou isso. Não adulterás, quebrou também. Não furtarás, porque ele furtou o que não era dele, que era a mulher do outro. Ele foi quebrando todos os mandamentos. O homem que era para cumprir os mandamentos da palavra de Deus, foi quebrando os mandamentos. E o castigo de Davi foi maior, sabe por quê? Porque Davi era pastor, era líder. Às vezes tem muita gente querendo ser líder, irmãos, querendo ser pastor, querendo ser obreiro, mas conforme você recebe, você vai ser mais cobrado diante de Deus. O preço que paga um membro não tem nada a ver com o preço que paga um pastor.
Porque quando você, por exemplo, o membro tal pecou. Ninguém nem sabe quem é esse membro, irmão. Às vezes, quem muito sabe é a igreja dele que ele congrega. Agora, quando fala um pastor pecou. E se for pastor com mais nome, com mais peso, você vai escandalizando mais a obra de Deus. Você vai desmoralizando mais a obra de Deus. O pecado é maior. E o pecado sendo maior, a conta é maior para se pagar. A dívida vem em dobro. Que Deus nos conceda a graça, irmão, para a gente aprender com o pecado de Davi. Aprender para não cometer, para fugir. E se você pecar, irmão, João falou, filho, não pequei, mas se pecar, lembre que temos um advogado. Quer dizer, você pecou, conserta o erro logo. Não fique criando outra situação para justificar o seu erro, porque Deus não é menino. Deus, Ele vê todas as coisas. Ele está vendo, irmãos, o que está acontecendo. Ele sabe o que você pensa, o que eu penso. Como o nosso tempo aqui já está se acabando, eu vou encerrar, mas eu vou encerrar cantando um hino que chama-se Vacilão. Por quê? Porque tem muita gente vacilando, irmãos. Vacilando e depois pensa que vai chegar lá, vai contar uma historinha, como você conta lá no trabalho quando você chega atrasado, né? Você conta uma historinha lá para o patrão e ele acredita. Né? Na igreja, né? Inventa uma mentira, não fui na igreja. Mas lá com Deus não vai funcionar isso não, porque Deus sabe tudo. Deus vai desmascarar esses vacilões, que pode ser eu, pode ser você. A gente precisa vigiar. Porque se vacilar, irmãos, quando Jesus voltar vai ficar aqui. E não adianta reclamar, porque não tem para quem reclamar. Não tem. Plantou, vai colher. Quem planta vento, colhe tempestade, né? Quem planta amor, colhe amor. Quem planta ódio, colhe ódio. Eu sempre costumo dizer, irmãos, a gente colhe o que a gente planta. Você sai na rua de manhã, aí você encontra alguém, aí você sorri, bom dia. Dificilmente a pessoa vai te xingar você. Pode ser que algum outro esteja muito mal-humorado, ele não responda seu bom dia. Mas normalmente a pessoa vai corresponder o seu bom dia. Né? Agora você sai chutando balde, xingando, cara feia. Com certeza alguém vai te olhar com cara feia. Você vai pisar no rabo do cachorro, ele vai te morder. Porque você está colhendo o que você está. Então a melhor coisa é viver em paz, é viver plantando alegria, plantando bênçãos espirituais. Amém? Ô Salomão, você vai me ajudar aqui, Salomão. Se eu errar, você me ajuda. Vem cá. No coro aqui. Ô Douglas, você vai colocar para mim aí? Ah lá, o Douglas vai colocar a letra lá. Eu estou com a minha garganta bem ruim, mas você vai me ajudar aqui, vai dar tudo certo. Você vai ajudar no coro, tá bom? Chegou, aqui estou, vamos conversar. Tanto se falou, mas não acreditou que este dia ia chegar.
repetiu, mas você persistiu no mundo a pecar. Eu te chamei e esperei pra te perdoar. Não vai dizer que foi a culpa dos seus pais, não vai dizer que foi a culpa do irmão, não vai dizer que foi a culpa do seu cônjuge, do seu filho ou a culpa do patrão. Não vai dizer que foi a culpa da igreja ou a culpa dos que ali ensinavam. Não vai dizer que foi a culpa do pastor, foi você quem vacilou, a minha palavra não falha. Não vai dizer que foi a culpa dos seus pais, não vai dizer que foi a culpa do irmão, não vai dizer que foi a culpa do seu cônjuge, do seu filho ou a culpa do patrão. Não vai dizer que foi a culpa da igreja que abandonou e preferiu viver na lama. Não vai dizer que foi a culpa do pastor, foi você quem vacilou, mas a mim você não engana. Almejou e conquistou, ficou para trás. Honra e troféu foi o que sempre quis, mas tesouro no céu não ajuntou. Foi reconhecido e aplaudido por onde passou. Mas de tudo isso, a condenação eterna é o que te restou. Não vai dizer que foi a culpa de seus pais, não vai dizer que foi a culpa do irmão, vai dizer que foi a culpa do seu cônjuge, do seu filho ou a culpa do patrão. Não vai dizer que foi a culpa da igreja ou a culpa dos que ali ensinavam. Não vai dizer que foi a culpa do pastor, foi você quem vacilou, a minha palavra não falha. Vai dizer que foi a culpa dos seus pais, não vai dizer que foi a culpa do irmão, não vai dizer que foi a culpa do seu cônjuge, do seu filho ou a culpa do patrão. Não vai dizer que foi a culpa da igreja que abandonou e preferiu viver na lama. Vai dizer que foi a culpa do pastor, foi você quem vacilou, mas amigo, você não engana. Que foi a culpa do pastor, foi você quem vacilou, mas amigo, você não engana. Aleluia! Deus abençoe, obrigado, pastor José Martins. Volta à direção do culto. Glória a Jesus. Louvamos a Deus, né, irmãos, por esse culto abençoado.
esta noite abençoada, amém? E boa palavra doutrinária para nós, né, irmãos? Não erreis, tudo que plantar, isso colherá. Então, irmãos, a fatura vem, amém? Pecou, errou, a fatura vai vir. Pode aguardar. Amém, irmãos? Fiquem em pé todos para nós agradecer a Deus. Irmãos, lembrando que quinta-feira, mocidade? Quinta-feira, cultão dos jovens aqui na sede. Irmãos, quinta-feira. E domingo de manhã, a importantíssima escola dominical. Começa às 8h30 e também à noite o cultão da família. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus com o nosso pastor José Rodrigues, nosso vice-presidente, e está recebendo também, através do teu servo, a bênção apostólica também. Glória a Deus. Glória a Deus. Oremos então, irmãos. Vamos nos despedir em oração. Que Deus nos leve a cada um ao nosso lar em paz. Querido Jesus, neste momento glorioso, Pai, estamos encerrando esse grande trabalho. Louvamos ao Senhor pela palavra que ouvimos, pelos louvores que nós ouvimos e participamos. E agora, Senhor, leva teus filhos, cada um possa ter o seu retorno até o seu lar, o seu destino. Guarda e protege com teu amor santo e glorioso. Nós confiamos e acreditamos na providência e na provisão do Senhor. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a rica consolação do Espírito Santo seja com a sua igreja, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Glória a Deus. Se Deus é por nós,